Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Porque antes do século XIX não era dada muita importância, tanto teológica quanto literária, ao Evangelho de Marcos. Bom, antes do século XIX, o Evangelho de Marcos era considerado secundário por ser entendido como um resumo grosseiro do Evangelho de Mateus. Sua importância aumentou quando os estudiosos modernos descobriram que era, na verdade, o primeiro evangelho escrito, tornando-se uma fonte teológica e literária fundamental devido à sua antiguidade e estilo narrativo direto. O Evangelho de Marcos foi ignorado por séculos, por quase 18 séculos. O Evangelho de Marcos ocupou lugar secundário e sem importância na tradição teológica e literária do cristianismo. Considerado uma mera abreviação menos eloquente, teologicamente menos profundo do que os outros três evangelhos, foi somente nesse século XIX que uma revolução dos estudos bíblicos o transformou para uma posição de primazia, alterando para sempre nossa compreensão das origens do cristianismo. A principal razão para esse desdém de longa data reside na influência hipotética da hipótese de Agostinho, a hipótese agostiniana, uma teoria sobre a origem dos evangelhos formulada por Santo Agostinho de Hipona no final do século IV. Segundo Agostinho, a ordem escrita dos evangelhos canônicos foi Mateus, Marcos, Lucas e depois que foi João. Nesta visão, Mateus, o apóstolo e testemunho ocular, escreveu primeiro em hebraico. Marcos, que não era um discípulo direto de Jesus, era considerado apenas um abreviador de Mateus, resumindo seu conteúdo e, portanto, oferecendo pouco material original ou valioso. Essa perspectiva dominou o pensamento cristão por mais de 1400 anos, com consequências diretas para a recepção de Marcos. Sendo visto como uma fonte secundária dependente de Mateus, sua autoridade teológica era considerada inferior. Então, o Evangelho de Marcos recebeu preferência devido à sua suposta origem direta e ao seu conteúdo doutrinário detalhado, como o Sermão da Montanha, ausente em Marcos. A imagem de Jesus foi construída principalmente a partir de Mateus e João, deixando Marcos em um distante terceiro lugar. Esse estilo literário rústico de Marcos era comparado à prosa mais refinada e estruturada de Lucas ou à profundidade teológica e simbólica de João. O grego de Marcos era frequentemente percebido como mais simples, mais direto e até mesmo rústico. Seu estilo narrativo rápido e o uso frequente da conjunção e não agradavam a uma tradição literária que valorizava a retórica e a sofisticação. Da perspectiva da hipótese agostiniana, quase todo o conteúdo de Marcos já se encontrava em Mateus e frequentemente de forma mais completa. A vivacidade dos detalhes narrativos e sua abordagem teológica particular não eram reconhecidas como virtudes, mas sim como peculiaridades de um resumo. Essa falta de destaque se reflete na história de seu estudo. Quase não há comentários da patrística dos santos padres da Igreja, dos teólogos, sobre o Evangelho de Marcos antes do século V, e eles são muitos escassos nos séculos posteriores. Além disso, o número de fragmento dos manuscritos de Marcos, dos 3 primeiros séculos do cristianismo, é notadamente menor em comparação com o de Mateus, Lucas e João, sugerindo uma menor circulação e reprodução deste evangelho nas comunidades cristãs primitivas. A virada do século XIX, a ascensão da prioridade marcana de Marcos,
tudo mudou no século XIX com a ascensão da crítica histórica e do estudo acadêmico da Bíblia, principalmente na Alemanha. Estudiosos como Karl Lachmann começaram a questionar sistematicamente a hipótese agostiniana, comparando meticulosamente os textos dos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles notaram padrões que sugeriam uma direção diferente de dependência. Assim surgiu a hipótese das duas fontes, que propunha que o Evangelho de Marcos foi de fato o primeiro a ser escrito. Segundo essa teoria, que hoje goza de amplo consenso acadêmico, tanto Mateus quanto Lucas usaram o Evangelho de Marcos como uma de suas fontes primárias, juntamente com outra fonte hipotética para os ditos de Jesus, conhecida como fonte Q. Essa mudança de paradigma revalorizou completamente o Evangelho de Marcos. Considerado o primeiro evangelho, Marcos passou a ser considerado o relato escrito mais antigo da vida e do ministério de Jesus, e isso o tornou uma fonte inestimável para os estudiosos que buscam reconstruir a figura do Jesus histórico. Livre da sombra de Mateus, a teologia peculiar de Marcos começou a ser apreciada. Seu foco no segredo messiânico, a ordem de Jesus aos seus discípulos e demônios para que não revelassem sua identidade, sua representação de um Jesus mais humano e contundente, e sua descrição contundente do sofrimento e da crucificação assumiram um novo significado, uma narrativa vivida e direta. Seu estilo literário, anteriormente visto como uma deficiência, foi reinterpretado como uma narrativa de grande imediatismo e drama, possivelmente refletindo sua origem na pregação oral, como sugerido pela antiga tradição que a vincula aos ensinamentos do apóstolo Pedro. Em conclusão, o Evangelho de Marcos deixou de ser o parente pobre dos evangelhos para se tornar a pedra angular dos estudos modernos sobre os evangelhos sinóticos. Sua prolongada marginalização não se deveu a uma falta intrínseca de valor, mas a uma teoria sobre suas origens que o relegou a um papel secundário e, uma vez refutada, permitiu que sua importância teológica e literária voltasse. Então, o Evangelho de Marcos, que era considerado sem valor, o patinho feio dos evangelhos, se torna aí o evangelho mais importante por ser considerados pelos estudiosos o primeiro evangelho a ser escritos, e que Mateus e Lucas beberam da fonte do evangelho de Marcos e da fonte Q para serem escritos. Então, mais de 80% do evangelho de Lucas e de Mateus são requisitos do evangelho de Marcos, são cópias do evangelho de Marcos. Então, nós podemos perceber que o evangelho de Marcos se torna o evangelho mais importante da Bíblia canonizada. Um grande abraço. Tchau, tchau.